Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês onde eu costumo buscar informações sobre os fundos de investimento imobiliário. Então a gente está continuando com a série aqui, né, que eu estou começando do zero, falando sobre investimentos em fundos imobiliários, que na minha opinião é um dos melhores investimentos aqui no Brasil para a gente fazer em renda variável. Ok? Então nós já temos uma série de vídeos aqui no canal. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre fundos de investimento imobiliário. Eu comecei desde o início, respondendo algumas perguntas que são básicas. Depois eu passei sobre como montar uma carteira e hoje eu quero compartilhar, na minha opinião, alguns lugares em que eu busco informação na internet que eu considero que são bastante confiáveis. Ok? Antes da gente ir para o vídeo, recado de sempre, muito importante. De você lembrar de dar um like nesse vídeo. A gente tem uma recorrência grande de pessoas que assistem os vídeos e que não costumam dar like, e a forma de você nos ajudar, de você me ajudar, é dando like no vídeo, ok? Lembra de se inscrever no nosso canal também, para você receber todas as atualizações, e lembre-se também que nós estamos presentes no Instagram e também nas plataformas de podcast. E para você nos encontrar, Investir do Bem, com a hashtag Investir do Bem IBSA3, ok? Assim você consegue nos encontrar no Instagram e nas outras plataformas, Spotify, Google Podcast, ok? E também lembre de deixar nos comentários se você tem alguma opinião sobre o nosso trabalho, se você tem alguma dúvida, se você tem algo a contribuir. Enfim, lembra de curtir, de compartilhar esse conteúdo com quem tem interesse. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, se você ainda não viu, os vídeos anteriores, eu vou tentar de repente deixar no card, se eu conseguir, ou eu vou deixar o link com esses vídeos que eu tenho feito sobre fundos de investimento imobiliário. A minha intenção aqui é que esse vídeo ele seja direcionado para as pessoas que estão começando a investir e não conhecem muito bem sobre fundos de investimento imobiliário. Então eu estou fazendo uma espécie de caminhada até que você consiga de forma autônoma investir por conta própria em fundos imobiliários sem depender de repente das indicações de um terceiro, ok? Então, lembrando a vocês que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, ok? É importante deixar isso claro. Então, começando aqui, falando sobre o site Mundo FII. O site Mundo FII foi criado, né, creio eu, mas acho que tenho quase toda certeza, foi criado pelo Rodrigo Colombo, que é um cara que é bastante conhecido no YouTube, um cara bastante competente sobre fundos imobiliários, conhece bastante, investe há muitos anos em fundos imobiliários. Então ele criou esse site aqui. Eu vou apresentar para vocês quatro sites que, na minha opinião, eu costumo buscar informações, né, sobre fundos imobiliários. Então aqui eu vou tentar apresentar para vocês a cara de cada site aqui rapidamente, tentando não levar muito tempo. Basicamente, quando nós entramos em sites que buscam fundos imobiliários, eles são muito próximos a sites também que buscam informações sobre ações. Então, quando nós estamos procurando fundos imobiliários, a gente basicamente nós temos que saber qual é o fundo imobiliário que eu quero pesquisar, ou de repente qual é o segmento. No primeiro vídeo que eu fiz dessa série, né, que eu estou falando sobre fundos de investimento imobiliário, eu expliquei para vocês que os fundos eles são segmentados, ou seja, eles não existe apenas um tipo de fundo na bolsa. Existem fundos de papel, fundos de tijolo. Dentro da categoria tijolo nós temos segmentos, né, nós temos escritórios, nós temos logística, nós temos shopping centers, ok? Temos fundos de papel, que são os fundos de CRI, e temos fundos híbridos e fundos de fundos. Então, assim, quando nós estamos falando de fundos imobiliários, nós temos um universo bastante grande, ok? Então, suponha que eu seja um investidor iniciante, eu vou destinar esse vídeo para investidores iniciantes, e que eu tenha escolhido fundos de fundos, que é a melhor forma da gente começar a investir em fundos imobiliários. Então, suponhamos que eu queira conhecer, por exemplo, o BCFF11. Então, eu estou aqui no Mundo FII, e aí eu vou clicar, né? Eu já conheço o código do fundo que eu vou investir. Todo fundo imobiliário, como eu já expliquei em vídeos anteriores, ele é composto por 4 letras e 2 números, sendo 4 letras e no final o número 11 para identificar essa classe de ativos que a gente tem na bolsa para investir. Então, BCFF11, nesse caso, que é um fundo administrado pelo time da BTG Pactual. Então, o que eu vou fazer, basicamente, né, eu coloquei o código do fundo, como vocês viram anteriormente. Aqui vai aparecer as informações do fundo e aqui eu já começo a estudar sobre o fundo. Aqui a minha ideia não é estudar sobre o fundo, ok? Sobre nenhum fundo em específico. Mas aqui nós já temos a cara do fundo. E geralmente os sites sobre fundos de investimento imobiliário que eu vou apresentar aqui, que é o Mundo FII, Funds Explorer, Clube FII e FIIs,
Basicamente, eles apresentam isso, né, que são as coisas mais importantes que a gente precisa de um fundo. Nós temos cotação, né, quanto está sendo cotado na Bolsa de Valores, quanto está valendo cada cota de fundos. Nós temos o último rendimento informado. Aqui nós temos que o último rendimento será de 53 centavos, né, vai ser pago no dia 14 de dezembro de 2020. Eu estou gravando no dia 10 de dezembro de 2020. Aqui o dividend yield, né, que basicamente eu pego o preço médio em que foi vendido, né, as cotas do BCFF11 a mercado, né, eu pego quanto foi distribuído no ano, nos últimos 12 meses, melhor dizendo, eu pego quanto que o BCFF distribuiu e divido esse valor pelo valor médio da cota que foi negociado a mercado nos últimos 12 meses. Isso vai me dar um dividend yield. Aqui ele apresenta para a gente, aqui a minha intenção não é ficar explicando todos esses dados, porque geralmente no meu podcast que eu faço sobre fundos de investimento imobiliário, eu explico sobre isso, e eu vou fazer um vídeo específico falando sobre cada métrica que nós temos aqui. Nós temos também aqui a rentabilidade acumulada, né? Quanto, se eu tivesse comprado há 12 meses anteriormente esse fundo, as cotas desse fundo, e eu tivesse carregado ele até hoje, quanto eu teria de rentabilidade. Aqui aparece rentabilidade negativa, porque nós estamos em 2020, e o cenário de 2020 todos nós sabemos o que aconteceu. Nós temos negociações por dia, né, que é a liquidez. Quanto maior a liquidez, em tese, melhor para a gente, porque quando nós compramos ou vendemos cota de fundos, nós precisamos que na outra ponta tenha pessoas que queiram comprar, ou seja, a negociação aqui indica a liquidez, quantas pessoas estão dispostas a vender e comprar aquele fundo, ou seja, que estão negociando esses fundos. E aqui nós temos uma métrica chamada PVP, né, o preço sobre o valor patrimonial. Aqui não é a minha intenção explicar também esse dado, mas nos podcasts que eu tenho feito, Investir do Bem, hashtag IBSA3 no Spotify, no Google Podcast, vocês conseguem me ouvir falando sobre essa métrica aqui, ok? Então aqui ele já informa para a gente que o BCFF11 está sendo negociado com ágio, e aí vocês podem ouvir o podcast para entender um pouco melhor. Aqui nós temos os dados básicos do fundo, né? Nós temos o patrimônio líquido do fundo, quando ele está sendo negociado a mercado, né? A gente já percebe aqui que o BCFF11 ele tem um patrimônio líquido abaixo de quanto ele está sendo negociado no mercado, e isso explica a ideia do PVP, ok? Nós temos a posição dele no IFIX. O IFIX basicamente é uma cesta dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores aqui no Brasil, ok? E nós temos a porcentagem de participação desse fundo no IFIX, ok? E aí, inclusive, se você não sabe o que é o IFIX, para que ele serve, deixa nos comentários perguntando o que é o IFIX, para que ele serve, que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso com vocês. Aqui nós temos, né, quando foi criado esse fundo, o seu IPO, né, quando o BCFF11 entrou na Bolsa de Valores. E aí nós vemos que ele é bastante antigo na Bolsa e, portanto, ele também é muito buscado pelos investidores iniciantes, que eu recomendo, inclusive, que você comece por um fundo de fundos. Não precisa necessariamente ser o BCFF11. E aqui o prazo do fundo é indeterminado, ele não tem um prazo para acabar. Aqui nós temos a quantidade de cotistas, né, isso dá para a gente uma boa base de a quantidade de pessoas, né, que confiam nesse fundo, no time de gestão do BCFF11, e a quantidade atual de cotas, ok? Então aqui nós temos basicamente, aí nós temos outras informações, né? Nós temos a taxa de administração, que é paga ao fundo por ano, nós temos taxa de performance, aqui o fundo não cobra a taxa de performance, percentual sobre o patrimônio líquido do fundo, né, que é cobrado ao ano, 0,22%, e quanto custa, né, a gente ter uma cota por ano, ok? E aí nós temos quem administra o fundo e se existe algum processo judicial. Para a gente acessar algum processo, né, que foi movido contra o fundo, já tem aqui para a gente que quer ser prêmio, né? Você tem que se tornar prêmio do site aqui, mundofii.com. E aqui no lado esquerdo aparece para a gente o que efetivamente nós temos que levar em conta antes de comprar um fundo, antes da gente comprar, adquirir cotas do fundo. Que aí são as informações, basicamente mesmo, informação financeira e informação do fundo, ou seja, nós temos o estatuto do fundo, o fundo ele se destina aqui, qual é o objetivo do fundo, tem tudo aqui para a gente, ok? E aí o que geralmente nós costumamos, quando a gente começa a investir, é as informações gerais do fundo, que nós já temos algumas aqui. Nós podemos fazer uma análise comparativa entre se eu tenho, de repente, um fundo de fundos e eu quero comparar com outro, eu posso fazer. Nós temos o patrimônio do fundo, que já apareceu aqui, o resultado trimestral, a cotação do fundo. E aí o que mais nos interessa aqui, ou deveria interessar as pessoas, é os relatórios e comunicados. O que são os relatórios e comunicados? Os fundos de investimento, né, por uma determinação da CVM, tanto fundos de investimento imobiliário quanto ações,
eles têm que divulgar algumas coisas, ou seja, por lei eles são obrigados a divulgar algumas coisas. E aí nós temos o tal do fato relevante. O fato relevante é, dentro, né, do que foi instituído pela CVM, nós temos uma série de coisas, o que se configura como fato relevante tem que ser divulgado ao mercado. Okay? Então aqui é importante, né, quando a gente começa a investir em um fundo, que a gente entra no site do fundo. Aqui nós temos o Mundo FII, ele não é um site de fundos imobiliários, não é um site de um fundo imobiliário específico, ele é um site que fala sobre fundos imobiliários, ou seja, sobre FIIs. Mas suponhamos que eu esteja investindo no BCFF11. O ideal é que eu entre no site, eu tenho dito isso nos podcasts, eu tenho falado sobre isso nos vídeos em que eu tenho falado sobre FIIs, que a gente se cadastre no mailing list. O que é o mailing list? É uma lista de e-mails. Okay? Então, imagine que você vá no supermercado fazer compras e aí lá ele entrega para você um boletim sobre o que está rolando de promoção no mercado. O mailing list basicamente é isso. Você pode, na verdade, se cadastrar, ao invés de para você receber todos aqueles catálogos de promoção que está acontecendo no supermercado da sua preferência, você pode se cadastrar em uma lista de e-mails do fundo. Assim, todo fato relevante, toda informação que é divulgada ao mercado, ela vai para o seu e-mail, ok? E aí coisas que são importantes a gente analisar em um fundo de investimento imobiliário. Primeiro a gente tem que conhecer o estatuto do fundo, ou seja, o esqueleto do fundo está dentro do seu estatuto. O estatuto diz para a gente para que serve a política do fundo, qual é o objetivo do fundo, o tempo do fundo, se ele tem prazo determinado ou prazo indeterminado, o que a gestão, quanto a gestão recebe, quanto a administração recebe, se existe taxa de performance. Aqui eu não vou falar sobre todos esses dados, porque eu falo sobre isso no meu podcast. Aí você pode ir lá ouvir alguns podcasts para ficar ligado nisso. Então o estatuto ele é o esqueleto do fundo, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então toda vez que eu abro, por exemplo, um relatório gerencial do BCFF11, aqui eu vou demorar um pouquinho, e aí nos outros sites eu só passo por alto para a gente não perder muito tempo. Então quando nós abrimos o relatório gerencial de um fundo, o que aparece para a gente? Geralmente vai aparecer para a gente aqui, a primeira coisa que aparece é o objetivo do fundo. Ou seja, o estatuto ele traz para a gente o seu objetivo. Mas geralmente os relatórios gerenciais eles trazem o objetivo do fundo. Ou seja, o fundo se destina a quê? E aí aqui o BCFF11, só para a gente entender um pouquinho rapidinho, qual que é a política principal, a estratégia principal do fundo. A aquisição de cotas de outros fundos. Okay? Então o BCFF11 ele é um fundo que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então esse é o objetivo principal dele. E aí ele tem objetivos secundários que não são, por assim dizer, os principais, né? Que são, eles podem comprar CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. Que aí você pode ouvir lá o meu podcast para entender um pouquinho melhor. E aí nós temos os fatos relevantes, informes mensais, né, que é quando o BCFF11 informa a sua base de cotistas. Né, ele vai informar a sua base de cotistas, qual o seu patrimônio, se ele tem alguma dívida e outras coisas. E nós temos informações trimestrais. A cada 90 dias os fundos divulgam as suas informações trimestrais. Caso o investidor não consiga acompanhar, né, as informações do fundo mês a mês, ele pode acompanhar os fatos relevantes e as informações trimestrais para ele conhecer a saúde financeira do fundo. Beleza? Então, falando sobre o mundo FII, eu vou fechar aqui para a gente não ficar com um monte de abas abertas. Agora nós chegamos ao Funds Explorer, que é um site que é gerido pelo Jacinto, um cara bastante competente, muito conhecedor de fundos imobiliários, que eu recomendo para vocês. E aqui no Funds Explorer, para a gente entender um pouco melhor, né, aqui nós temos diversas coisas. Nós temos a área para assinantes, nós temos algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E aqui aparecem algumas coisas interessantes. Nós temos emissões e IPOs, ou seja, fundos que estão vindo para a Bolsa. Nós temos a área de comunicados, né, os comunicados que estão sendo trazidos ao mercado. Nós temos uma área de estudos, que você pode fazer estudos sobre comparativos, sobre FIIs, acompanhar, de repente, o histórico dividend yield de um fundo. Nós temos lista de FIIs, nós temos ranking de FIIs, né, uma área dentro do Funds Explorer e que a maioria desses sites possuem, que é para você ranquear os fundos imobiliários. Ok? Então, o que seria esse ranking? Você, de certa forma, é como se fosse uma corrida de fundos. Você vai dizer qual que é o melhor entre eles e eles vão criar um ranking para a gente aqui. Nós temos carteiras, né, que você pode montar uma carteira dentro do fundo e acompanhar. Nós temos a área de rendimentos e aqui nós temos uma área de simulador de fundos, né, que você pode fazer simulações. E aqui nós temos um mapa de FIIs, né, para a gente conhecer um pouco, né, esse mundo gigantesco que nós temos de FIIs atualmente, e um placar de FIIs.
Nós temos a área de mentoria, que aqui basicamente é o time, né, do Funds Explorer que vai dar mentoria para os seus assinantes, e nós temos cursos online, né, que você pode fazer. Aqui, naturalmente, é a área paga do Funds Explorer. E temos uma área gratuita também, que aí a gente tem grupo do Telegram, nós temos Ficast, né, que são podcasts, e um e-book grátis. E aqui na área gratuita também, que a gente pode fazer, eu vou buscar, por exemplo, um outro fundo, o XPLG. Então eu peguei os 4. Como eu disse, né, toda vez que a gente vai comprar um fundo na bolsa, a gente tem o ticker dele. O ticker é o que identifica o fundo na bolsa. Aquelas 4 letrinhas que eu falei para vocês e o número 11 no final. Então eu vou digitar aqui XPLG, ele já buscou para mim XPLG11, eu vou abrir o fundo. E aqui também ele vai trazer algumas informações, tal como o Mundo FI trouxe para a gente também, que são essenciais. Aqui eu não vou ficar falando sobre todas elas, que vocês podem dar uma olhada com mais calma depois. Beleza? E aí, como eu expliquei para vocês, basicamente ele traz as informações lá do Mundo FI também, ele coloca aqui para gente. Aqui uma descrição, basicamente, né, o XPLG11, ele é um fundo imobiliário de segmento de tijolo e ele é da área de logística, beleza? Aí a cara do Funds Explorer basicamente é essa daqui, ok? Aqui a parte que está sendo carregada é de cotação do XPLG, né, então ele está buscando da base de dados lá do IBOV, lá da B3, desculpem. E aí nós temos aqui as cotações do fundo, né, ele apresenta para a gente, ou seja, quanto está sendo negociado essas cotas a mercado. Aqui nós temos, tal como no Mundo FI, que eu apresentei para vocês, informações básicas do XPLG. Nós temos aqui dados gerais, aqui nós temos o Jacinto também, né, trazendo algumas informações sobre o fundo, e aí vocês podem ir passando, que tem aqui tanto um vídeo em que o Jacinto vai falar sobre alguns fatos sobre o XPLG11, explicando o XPLG11, e aqui nós temos algumas fotos, né, que sobre os imóveis que o XPLG11 possui, ok? Aqui nós temos os dividendos do fundo, e ele apresenta os dividendos, o último dividendo pago, os últimos dividendos pagos nos últimos 3 meses e desde o IPO, 12 meses e assim sucessivamente. E aqui a gente pode, né, passando o mouse, a gente vai vendo quanto o XPLG11 tem pagado, né, de dividendos, ou seja, cada cota do XPLG11 está remunerando cotistas em quantidade, né? E aí o último dividendo anunciado foi de 58 centavos. Aqui nós temos o dividend yield, né? Como eu expliquei para vocês, o dividend yield ele é a relação entre os dividendos recebidos nos últimos 12 meses dividido pela cotação média dos últimos 12 meses. E aí ele vai mostrando para a gente aqui, né, em percentual, quanto de dividend yield XPLG11 tem pagado. E aí aparece para a gente que o último dividend yield, né, os últimos 12 meses, fechou em 0,45%. Ok? Aqui nós temos uma área bastante interessante que é, né, uma simulação de um valor de 50 mil aplicado no XPLG11 nos últimos 12 meses e esse mesmo valor aplicado na poupança. Se você resolvesse não investir em fundos imobiliários e resolvesse deixar esse dinheiro parado na poupança, o que não é em nenhum cenário a melhor opção, ele mostra para a gente aqui então como seria o resultado final, né? E aí ele mostra aqui numa base comparativa, se eu tivesse investido 50 mil há 12 meses atrás do XPLG, quanto eu teria o montante final aplicado nesse fundo, e aí ele mostra, eu apliquei 50 mil nos últimos 12 meses, e aí o montante final seria, né, 60 mil. Aqui ele traz para a gente os rendimentos, né, que eu teria recebido se eu tivesse investido esse valor, que seria de R$ 2.785, e aí ele deixa bastante claro para a gente que é o seguinte: os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário, como eu tenho falado, e você já deve saber, mas caso não saiba, eles são isentos de imposto de renda. Então eu não pago um centavo de imposto de renda referente aos rendimentos, ok? Aqui não tem relação com a venda das cotas, aqui é só os rendimentos, ou seja, cada cota ao final do mês recebe uma quantidade X em valor ali, e esses valores são isentos de imposto de renda. E aqui nós temos valorização patrimonial, né? Ou seja, se eu tivesse investido 50 mil há 12 meses atrás, quanto eu teria só com a valorização das cotas? Aqui eu estou excluindo os rendimentos, ok? Eu teria 57 mil reais com alguma coisa. E aí, fazendo um comparativo entre o investimento na poupança e o XPLG11, eu teria uma valorização de 496%. Então, a gente conseguiria bater com folga a poupança. Aqui nós temos o valor patrimonial, né? Aqui a gente percebe que geralmente o valor patrimonial das cotas, eles mudam muito pouco, ou eles têm um aumento significativo quando nós temos emissão de novas cotas, e aí se você não conhece muito bem o processo de emissão de cotas, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo sobre isso. Então a gente percebe que o valor patrimonial aqui, ele em dezembro de 2019, ele aumentou de 97 para R$ 109, ok? E aqui a gente pode
A valorização do patrimônio ela pode se dar por uma reavaliação dos imóveis, né, físicos que o fundo tem, ou por uma nova emissão de cotas, ok? Aqui nós temos outra parte bastante importante, né, que o Funds Explorer traz para a gente, que é a localização geográfica dos fundos, e aí ele mostra também a ABL do fundo por estado. Ou seja, eu já falei bastante disso, mas é importante relembrar que quando a gente compra um fundo imobiliário, é importante que a gente escolha um fundo que seja multi-inquilino, que ele esteja posicionado em diversos estados, ou seja, ele tem uma geografia múltipla, porque isso traz uma maior segurança para a gente. É muito mais arriscado você comprar cotas de um fundo imobiliário que ele tem apenas um inquilino, em apenas um imóvel, em apenas um estado. Porque nós estamos muito mais suscetíveis a problemas econômicos, tanto geográficos quanto relacionados aos inquilinos, de uma única pessoa, um único inquilino em um único fundo. Ok? Então, quanto maior a diversificação geográfica e de inquilinos, melhor para a gente. Beleza? E aí ele mostra para a gente aqui a quantidade de ativos que o XPLG11 tem e em quantos estados ele está posicionado. E a gente vê aqui que são 6 estados. Aqui ele mostra a localização dos ativos, né, que é importante que a gente conheça também, né, a localização, porque os fundos imobiliários, eles costumam, né, a ideia é que os fundos imobiliários eles estejam em lugares estratégicos. Se tratando de fundo de investimento imobiliário da área de logística, isso torna a coisa melhor ainda, né? Porque quanto melhor localizados estão os galpões logísticos, melhor para os fundos. E aí ele mostra para a gente aqui quais são os inquilinos, né, em onde ele está localizado. Aqui ele traz para a gente, né, um gráfico mostrando para a gente a ocupação física, ou seja, dos imóveis totais que o fundo possui, quanto deles estão ocupados em percentual. Ok? Ele traz para a gente a ocupação física, que vocês podem ver que aqui está em azul. Nós temos uma vacância física que a gente percebe que aumentou, não aumentou de forma significativa. Nós temos ocupação financeira e nós temos vacância financeira. E aí o que nós temos aqui? Vacância física são as áreas físicas, ou seja, do total dos imóveis que o XPLG11 possui, existem áreas físicas, ou seja, existem imóveis que não estão alugados nesse momento. Então isso onera o fundo, porque ele não está ganhando nada com aquele imóvel, mas mesmo assim ele tem que garantir que o imóvel esteja com um bom estado, né, na sua estrutura para receber o novo inquilino. Então ele gasta dinheiro com isso também. E aí nós temos ocupação financeira e vacância financeira. E aí, se você não conhece muito bem essas métricas, lá no nosso podcast eu explico um pouco melhor sobre isso. E aqui, tal como no Mundo FII, né, que a gente abriu aquela aba que mostrava relatórios, área de fatos relevantes, nós também temos isso aqui no Funds Explorer. Indo para o Clube FII, da mesma forma também, é um site que tem a sua área gratuita e a sua área paga, ok? E aí você também tem isso aqui, né, no fundo. Nós temos a área onde você pode se cadastrar e fazer o seu login. E aí nós temos, né, aqui também, de certa forma, nós temos tal como o Funds Explorer, e aqui nós temos algumas diferenciações. Nós temos a área de conteúdo, que você pode ter acesso a podcasts de forma gratuita. Nós temos fórum, onde as pessoas discutem sobre fundos imobiliários que eles possuem na carteira. Nós temos produtos e serviços, que aí seriam, né, a área que nós temos que pagar, né, se eu quero, de repente, video reports, ou seja, um vídeo em que o time do Clube FII fala sobre algum fundo de investimento imobiliário ou sobre fundos de investimento imobiliário. Nós temos uma carteira recomendada, caso você esteja iniciando no mercado de fundos imobiliários e não conheça muito bem, você queira comprar uma carteira recomendada de fundos imobiliários, nós temos isso, nós temos planos de assinatura, nós temos a área de radar, né, para você acompanhar alguns fundos, caso você queira. Nós temos a área de iniciante, né, e aí nós temos aqui uma área para você conhecer mesmo, fazendo esse trabalho de educação sobre fundos imobiliários que eu estou fazendo aqui. E aqui nós temos a área de busca, que você pode também, né, buscar aqui os fundos imobiliários da sua preferência. Aqui nós temos, por exemplo, só para mostrar para vocês, eu coloquei aqui o HGBS 11 para a gente procurar. E aí aqui, como é que vai aparecer para a gente a cara do negócio, né? E aí aparece para a gente aqui uma série de coisas. No canto esquerdo, vocês percebem que aparece uma série de coisas para a gente aqui. Alguns são gratuitos e outros são pagos aqui, né? E aí aparece aqui no centro, aqui para a gente, aparecem as informações básicas do fundo, né? Quantidade de cotistas, se esse fundo ele integra o IFIX, nós temos o avaliador, nós temos os auditores, nós temos quem faz a custódia desse fundo.
Nós temos taxa de administração, aqui nós temos alguns gráficos mostrando para a gente cotação, a distribuição nos últimos 12 meses do fundo, o HGBS mostra para a gente aqui também a ocupação, isso é muito importante, né? Em tese, quanto maior a ocupação, melhor para a gente, porque nós não temos áreas físicas que não estão sendo ocupadas pelos inquilinos. E aqui nós temos valor patrimonial, né? O preço que a gente está pagando pelo valor patrimonial é por cota, ou por ação aqui no caso. E aqui nós temos uma área em que as pessoas comentam também. Ok? E aqui nós temos outro site que é o fiis.com.br, o site anterior, Clube FII, aqui fiis.com.br. Ele também, de modo similar, ele tem a área paga e também ele tem a área de atualizações e outras aqui nas últimas atualizações, ou seja, se foi divulgado algum fato relevante por algum fundo de investimento imobiliário, se foi divulgado algum relatório gerencial, algum informe trimestral, ele aparece aqui para a gente. Ok? E aqui nós temos, né, uma área também, como eu falei para vocês, de busca. Ok? Aqui eu vou colocar um fundo que eu não tenho na carteira, que é o MXRF11. E aí eu vou dar Enter aqui para aparecer o fundo para a gente. E aí aparece para a gente aqui esse fundo, eu posso clicar e também vai aparecer para mim aqui as informações. Aparece o administrador do fundo, se eu quiser entrar em contato com o fundo, como eu faço, aqui o site também para eu ter acesso às informações do fundo. E aqui aparece algumas informações que são importantes, né? O nome no pregão do fundo, lembrando que nome no pregão do fundo é diferente do ticker. Aqui vocês se lembram que aqui em cima eu coloquei o ticker de negociação do fundo e o nome do fundo no pregão aparece FII Maxi Renda para a gente. O tipo desse fundo, né, ele é um fundo de crise, ou seja, ele investe, é um fundo de papel, naturalmente. O tipo de gestão, uma gestão ativa. Quando ele foi registrado na CVM, o número de cotistas, um fundo bastante procurado na Bolsa. O número de cotas, perdão, né, 182 milhões de cotas. O número de cotistas aqui, um fundo bastante grande, se não me falha a memória, o maior fundo na Bolsa, né, com o número de cotistas. O CNPJ do fundo, aqui traz uma lâmina com a cotação do fundo. E aí, tal como os outros também, eles só se diferenciam no seu layout aqui nos sites, ok? E aqui, por fim, nós temos um outro site que é o Ticker 11. O Ticker 11 eu utilizo ele basicamente para acompanhar emissões, porque como eu tenho bastante fundos na minha carteira, geralmente vem muitas emissões a mercado e eu não consigo acompanhar. Então, utilizando o site Ticker 11, eu posso utilizar. Ele não tem, lembrando que esse site Ticker 11 ele não é apenas para emissões, mas eu utilizo basicamente para acompanhar algumas emissões. Então, clicando aqui em cima na aba emissões, o que aparece para mim? Aqui aparece todos os fundos que nesse momento estão vindo ao mercado para captar novas cotas. E aí aparece para a gente aqui o fundo, né? Qual fundo, em qual emissão ele está, se o fundo vem pela primeira vez ao mercado, se o fundo vem pela segunda vez, pela 10ª vez, pela 8ª vez, ok? E aqui aparece o tipo de oferta, né? Basicamente nós temos a CVM, ela criou dois tipos de oferta. A oferta, nós temos a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela acaba editando, ela edita, né, para regular o mercado, ela edita algumas normas, e aí nós temos a norma CVM 400 e a norma CVM 476. Quando nós estamos falando de norma CVM 400, nós estamos falando de uma oferta pública, né, ou seja, pessoas físicas podem comprar, né, na emissão do fundo, podem comprar cotas desse fundo, participar desse fundo, e também é guardada essa mesma liberdade para quem já é cotista do fundo. E nós temos essa norma, né, a CVM 476, que é para investidores profissionais ou qualificados, que aí não são pessoas físicas, não é qualquer pessoa física que pode comprar cotas de fundos. Ou seja, existe uma normativa ali que proíbe isso, ok? Mas basicamente, para a gente não demorar muito nisso, se você tiver interesse em entender basicamente o que é uma oferta pública e uma oferta restrita, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando quais são as diferenças entre uma oferta pública e uma oferta restrita. E aí o próprio site Ticker 11 aqui, ele já traz para a gente, né, que, por exemplo, esse fundo, o AFCR11, que eu não conheço, está na sua segunda emissão, e essa é uma oferta restrita, ou seja, é uma oferta CVM, né, é a CVM 476, ok? E aqui ele vai trazer para a gente as informações dessa emissão. O fundo está vindo ao mercado e aí eu tenho que saber quais são as informações dessa emissão. Aqui eu tenho o preço da emissão, nós temos a proporção de preferência, que basicamente são os cotistas do fundo, que já são cotistas do fundo e podem participar podem exercer o seu direito de preferência, né, de comprar cotas. Nós temos proporção de sobras, a data base, né, em que eu posso participar desse fundo. Nós temos o período de negociação e aí nós temos aqui outras informações, ok?
E aqui nós temos, por exemplo, pegando um outro fundo que ele está fazendo uma oferta pública, né? Ou seja, é CVM 400, ok? Ou seja, os investidores, pessoas físicas, podem comprar, participar dessa emissão. E aqui também trazem as mesmas informações. Então, o que se diferencia aqui basicamente é se a oferta é pública ou oferta restrita. E aqui nós temos, por exemplo, o Boletim Ticker 11. O Boletim Ticker 11 é o time do Ticker 11, eles vão trazer informações semanais para aquele investidor que quer acompanhar os seus fundos, mas não tem muito tempo. Então, eles fazem um resumo semanal sobre as informações que foram emitidas naquela semana, como fatos relevantes, relatórios gerenciais, informações trimestrais, e eles colocam aqui, ok? E aí nós temos também uma área de curso, nós temos uma área VIP para quem é assinante, nós temos carteira recomendada, artigos e livros, ok? Então, basicamente, nesse vídeo eu procurei mostrar para vocês onde eu procuro informações sobre fundos imobiliários quando eu vou investir. Então, nós temos o Mundo FII, que eu apresentei para vocês, Funds Explorer, Clube FII, fiis.com.br e Ticker 11. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, é muito importante que você compartilhe essa informação com as pessoas. Lembre de dar o seu like e de nos seguir nas redes sociais. Investir do Bem, hashtag IBSA3. Nós estamos nas plataformas de podcast, no Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias, e também no YouTube. Então, por esse vídeo era isso. Agradeço a vocês e até mais.